Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Eleven Financial e hoje eu estou aqui para fazer um curso gratuito para vocês, para explicar um bom método de como escolher ações no mercado financeiro para você fazer as suas aplicações e de que maneira você pode aplicar esse mercado, fazer esse estudo para diferentes mercados. Primeira coisa que a gente precisa entender é que este método, assim como qualquer outro método no mercado, ele não é infalível, mas é um método que ajuda muito no poder de decisão, sobretudo quando a gente utiliza a análise gráfica como principal instrumento de escolha, de ferramenta para escolha dos seus ativos. Na análise gráfica, existem dois conceitos importantes que são, digamos assim, da estrutura do DNA dos estudos de análise técnica e que acabam convergindo para o poder de decisão. A primeira coisa que é importante comentar é o estudo da tendência. A análise gráfica prega sempre o estudo da tendência, ou seja, operar a favor da tendência, operar com o movimento atual da tendência, nunca contra. Imagina que você esteja numa praia, dentro da água, sentada numa prancha de surf, e aí você resolve remar contra a onda. É impossível, você não vai conseguir fazer com que a prancha se desenvolva contra a onda. Agora, se você estiver bem posicionado, com a prancha armada, fazendo a remada na direção certa, obviamente a onda vai te levar e você vai conseguir fazer todo o movimento de surf na onda. Primeiro, portanto, é a questão da aplicação da análise técnica. Usar sempre a tendência a seu favor e nunca contra. O segundo conceito, dentre outros tantos importantes, é que sob a ótica do mercado, a cesta de dinheiro é uma só. Se você separou 3% do seu capital para operar em renda variável, significa, portanto, que essa cesta está limitada em 3%. E por que eu digo isso? Porque isso é muito comum entre os grandes fundos de mercados, hedge funds, que separam parte do seu capital de acordo com o estatuto social do fundo para alocar o seu recurso. Então, se o dinheiro está sendo alocado em consumo, certamente não tem um dinheiro alocado, por exemplo, no setor de imobiliário. Ou seja, o mercado e os investidores estão tendo que lidar com escolhas o tempo inteiro, com toda a frequência, para você entender aonde é melhor investir. Será que é a Petro? Será que é a Vale? Será que é o Itaú? Ou será que é a Ambev? Como o dinheiro é um só, ele vai tendo o seu movimento de fluxo até chegar ao seu objetivo final, que é a aplicação do seu recurso. Dito isso, o que vamos aprender agora é o uso pragmático de uma coisa que eu chamo de força relativa. Este método é o que faz com que a gente invista e saiba e entenda para onde está indo o fluxo, para a gente poder rastrear a tendência e, consequentemente, saber aplicar o nosso dinheiro dentro desse emaranhado de ações e oportunidades que a Bolsa de Valores nos traz. A grande dificuldade para quem está começando em Bolsa é tentar entender, mas onde é que eu vou investir? Tem tantas ações para aplicar, qual é a melhor para eu aplicar o meu dinheiro agora? O uso pragmático do força relativa responde essas perguntas e lhe coloca numa condição diferenciada para que você possa entender para onde está indo o fluxo, para que você possa acompanhar e rastrear e andar, navegar, surfar a favor da tendência. O que é o força relativa? Força relativa nada mais é que você dividir um ativo pelo outro, que você consiga calcular performance entre um ativo e outro. Eu adoro esse tipo de metodologia que é pouquíssimo usada aqui entre os analistas brasileiros. Por exemplo, você pega o setor de financeiro, tá? O setor de financeiro e divide pelo setor de imobiliário. A razão, ou seja, o resultado dessa divisão, se ela for positiva, significa que a performance relativa do setor financeiro está melhor
do que o IBOV, né? Ou seja, o setor financeiro está melhor relativamente ao IBOV. Eu separei uma telinha aqui com os 6 setores mais importantes da Bolsa, porque a partir do estudo pragmático desses 6 setores, a gente consegue entender para onde está indo o fluxo e, por fim, escolher quais são os melhores ativos baseados na escolha do fluxo desses setores. Vamos dar uma olhada agora nesses 6 setores. Olha aqui, na Bolsa, na Bovespa, né, na B3, melhor dizendo, nós temos 6 setores mais importantes. O setor IFNC, o setor de consumo, o setor imobiliário, o setor de utilidade pública, o setor de energia elétrica e, por fim, o setor de materiais básicos. O setor de materiais básicos, para quem não sabe, é aqueles mais ligados a commodities, por exemplo, papel e celulose, minério de ferro, né, aço, cobre, esse é o setor, tá? O setor de utilidade pública pode ser transporte, o setor de energia elétrica pode ser distribuição de energia elétrica, que também boa parte das empresas estão aqui também, né, nesse setor. Setor financeiro, B3, setor de pagamento, Cielo, nós temos o Itaú, Banco do Brasil. Setor de consumo, varejo, né, a gente pode colocar aqui Ambev, Arezzo, Lojas Americanas, Natura, entre outros, e o setor imobiliário, que é tanto ligado às construtoras, por exemplo, Cirela, MRV, né, Iven, como a gente tem também setores de segmentos ligados a shopping, Iguatemi, Allianz, Multiplan e por aí vai. Esses 6 setores conseguem representar bem o comportamento de todo o nosso mercado e que muitas vezes vai além do índice Bovespa, né? Porque tem papéis que estão em alguns desses setores que não estão compondo o Ibovespa. Dito isso, como a gente faz o uso do força relativa? É através desse indicadorzinho laranja aqui embaixo, ó. Gente, qualquer ferramenta que você use com análise gráfica, você consegue fazer esse indicador, construir esse indicador. Nada mais é que você dividir o setor de consumo, por exemplo, aqui, ó, pelo Ibovespa. Então eu venho aqui, essa ferramenta que eu uso, eu estou dividindo o Ibovespa, divido pelo Ibovespa, tá vendo? Ó? Pego o setor de consumo e divido pelo Ibovespa. Então, o que nós temos aqui? Em cima é o gráfico de candles semanal dos setores e embaixo, em laranjinha aqui, em amarelo, quase marrom, né? É a divisão, é o ratio do setor correspondente com o Ibovespa. Então, todos esses setores estão divididos pelo Ibovespa. Sendo assim, a grande representação que a gente tem aqui, né, é qual é o comportamento do setor baseado no mercado, ou seja, qual é o comportamento do setor relativamente ao mercado. Como eu disse para vocês que a cesta de dinheiro é uma só, significa que se tem muito fluxo indo para o setor imobiliário, certamente nem sempre está indo muito fluxo, por exemplo, para consumo. Tá ok? Se o setor de materiais básicos está caindo muito forte, talvez o setor financeiro esteja muito mais forte. A cesta de dinheiro acaba sendo uma só, então o uso pragmático do força relativa, você consegue entender para onde está indo o fluxo. E é assim que a gente usa para escolher o melhor método, ou melhor dizendo, as melhores ações para você encontrar o caminho da recomendação e da sua aplicação. Porque, afinal de contas, se for o setor, por exemplo, imobiliário, que tem a melhor performance relativa contra o Ibovespa, certamente os melhores papéis que estão em tendência, ganhando força, estão dentro desse setor, e aí a gente vai fazer uma análise muito mais minuciosa a respeito desse setor do que os demais. Então vamos estudar a força relativa desses setores nesse exato momento. Como a gente pode perceber, aqui o ratio está caindo, tá ok? Aqui o ratio está mais ou menos de lado, ó, a razão, esse é o força relativa. Nada mais é que, não importa a escala aqui, eu estou só dividindo o setor pelo Ibovespa, tá? Setor. Esses são os códigos, você pode colocar no seu home broker, no seu gráfico. Os códigos estão entre parênteses, tá ok?
Então aqui, o setor de energia elétrica, por exemplo, ele está aqui subindo, tá vendo? Ó, ele veio daqui de baixo para cá, lembrando que essa barra aqui é uma barra semanal, tá ok? O setor de materiais básicos vem subindo desde março até junho, tá ok? Já o setor aqui de imobiliário, ele vem caindo forte, mas bem aqui, ó, no finalzinho de maio, mais precisamente no dia 18, ele começou a subir e aí começa a ter, fazer um fundo mais alto que o anterior. Então, repara que a performance relativa, tá ok? Do setor de consumo e setor de energia elétrica e setor de materiais básicos está melhor do que, por exemplo, do IFNC, do setor financeiro e do setor imobiliário e do setor de utilidade pública. Repara que quando a gente enxerga essa razão subindo, significa que esse setor tem tido uma performance relativa muito melhor e muito mais ampla do que os demais setores, tá? E aí, o que é legal fazer desse uso pragmático do... Ó, eu vou aumentar o zoom agora do setor financeiro. Quando eu diminuo o zoom aqui, ó, eu vou botar uma tela maior, olha que interessante, tá? A gente consegue entender que daqui, ó, daqui de baixo até aqui, ó, né, que saiu daqui e veio até aqui, o setor financeiro explodiu. E certamente a performance relativa desse setor contra o Ibovespa foi muito melhor. Certamente durante esse período de dezembro até mais ou menos final de fevereiro de 2018, foi muito forte e certamente aqui que deu dinheiro, os papéis estavam bombando. Quando eu olho agora mais recentemente o setor de materiais básicos, setor, por exemplo, ligado aí ao setor de commodities, papel de celulose, fibra, repara que a gente vai numa tendência de alta bem bonita desde 2017, né, até hoje. E quando a gente compara esse gráfico com o índice Bovespa, a gente cai para trás, porque o Ibovespa ele está subindo, o Ibovespa está numa tendência de baixa muito forte, enquanto aqui está num canal de alta muito forte, né? Um canal de alta muito bonitinho. Ou seja, a performance relativa... Ó, eu vou colocar o gráfico do Ibovespa aqui para vocês junto, tá ok? Qualquer ferramenta hoje de análise técnica consegue fazer esse estudo para vocês, tá? É bem tranquilo, não tem nada de tão complicado assim, tá ok? Então, olha só, repara os dois gráficos juntos, né? Olha como é que... eu vou só trocar a cor para que não fique confuso para vocês aí, tá? Mas aqui com essa leitura vocês vão entender direitinho o que significa um contra o outro. Eu vou colocar da cor verde e vou colocar aqui, ó, para vocês entenderem bem. Olha só, o verde é o gráfico de linha do Ibovespa, tá? Ó, o verde é o gráfico linha do Ibovespa. O gráfico de candles é o setor de materiais básicos e aqui embaixo é o força relativa. Então repara, olha só, que daqui desse topo do Ibovespa até aqui, ó, daqui esse topo é mais baixo que esse. Então daqui para cá o Ibovespa caiu. Ele até subiu um pouquinho, mas foi incapaz de romper esse último topo aqui, ó, tá? E nesse mesmo período o setor de IMAT subiu. Portanto, a performance relativa do setor de imobiliário foi muito maior e muito mais forte do que o setor do que o próprio Ibovespa. Por isso que essa razão, esse ratio aqui, ela é positiva. Vamos agora aumentar um pouquinho mais o zoom. Repara que desde então, aqui, do dia 11 de maio, a Bolsa começou a cair. Cá estamos agora em 72.310 pontos. Repara que o setor de materiais básicos também caiu nessa semana, essa daqui, essa aqui e finalmente essa. Porém, caiu muito menos do que o próprio índice Bovespa. Logo, o ratio, ou seja, a razão entre o índice materiais básicos dividido pelo Ibovespa, ela continua subindo a cada semana que passa.
é aí que a gente encontra os melhores ativos para operar. Porque se a gente encontra o setor que está com a performance relativa melhor do que o índice Bovespa, significa que tem tendência. E aí, portanto, respeita a lei número 1 dos princípios básicos do DNA da análise técnica, que diz que a gente precisa acompanhar a tendência. Então, se eu sei se é o índice de materiais básicos que está performando melhor sobre o índice Bovespa, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso fazer o força relativa dos papéis que compõem o índice de materiais básicos sobre os materiais básicos. Dessa forma, eu consigo avaliar direitinho de que maneira eu consigo encontrar os papéis que estão em ampla tendência para eu seguir a favor dela. Ah, Rafael, mas eu não sei quais são os papéis que compõem os materiais básicos na B3. Então, sabe o que você faz? Você vai no site da BMF Bovespa, vou mostrar aqui para você, tá aqui, você vai no site da BMF Bovespa, tá ok? E procura o índice de materiais básicos, já tá aqui, IMAT. Aí você clica aqui, composição da carteira. Olha aqui, esses são os papéis que estão do materiais básicos. Bradespar, Braskem, CSN, Duratex, Ferbasa, Fibra, GGBR, Gerdau, Goal, Klabin, Suzano, Usiminas e Vale. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai dividir todos esses papéis individualmente aqui com o setor de IMAT. Pega a Bradespar, divide por IMAT. Pega a Braskem, divide por IMAT. Pega a CSN, divide por IMAT. Vai fazendo tudo isso. Aqueles que vão tendo inclinação positiva, significa que tem fluxo e estão tendo uma performance relativa superior ao próprio setor, e este setor é o que está tendo a melhor performance relativa contra todos os demais papéis do índice Bovespa. Logo, você vai encontrar os papéis que têm a melhor força, a melhor tendência e certamente estarão num amplo movimento de tendência de alta ou, no caso, em tendência de baixa. Se você quiser fazer da maneira ao contrária, também não tem problema, tá? O importante a gente avaliar esse bom método é que você tenha consciência de duas coisas: onde está indo o fluxo, se é para cima ou para baixo, e quais são os papéis que pertencem a esse emaranhado que estão ganhando força. Uma pergunta que é muito comum é que as pessoas fazem para mim o seguinte: bom, mas se aqui, por exemplo, tivesse, isso é comum também olhar o que a gente chama de divergência, né? Isso pode acontecer, né? Repara que daqui desse topo para cá, os topos foram ascendentes do índice de ICOM, do consumo. Mas no mesmo período, daqui para cá, os topos foram descendentes. Essa divergência é capaz de sinalizar que o setor já não está tão forte assim. Tanto é que caiu e veio testar essa zona de suporte aqui. Então você pode encontrar a figura de ombro, cabeça e ombro no gráfico de força relativa, você pode encontrar divergências, você pode encontrar zigue-zagues ascendentes ou descendentes que vão confirmar o movimento de alta ou de baixa. Você pode fazer todos os desenhos de linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa no força relativa, porque ele nada mais é que uma razão entre dois setores, ou o setor contra o mercado, como no caso aqui o exemplo que eu acabei de dar, setor de consumo com o setor imobiliário, faz a divisão um contra o outro e a partir daí a gente tem um resultado. Quando essa reta for positiva e for subindo ao longo do tempo, significa que ali possuem papéis que estão com uma performance relativa superior à do Ibovespa. Porque é o seguinte: quando tudo sobe, é muito legal. O Ibovespa sobe, o seu papel sobe, está todo mundo ganhando dinheiro. Mas quando o Ibovespa sobe 2%, o meu papel ele tem que subir mais de 2%. De preferência 5%, 7%, 10%, 15%. Por quê? Porque se for para ganhar menos do que a performance do índice Ibovespa, é mais fácil eu comprar a BOVA11, por exemplo, que acompanha o rendimento igualzinho. Eu não preciso ter nenhuma análise sofisticada e me desprender muito tempo para fazer essa análise.
Então, o ponto-chave para esse método é você entender aonde você vai ter alfa, ou seja, um excesso de rentabilidade, de ganhos, além daquilo que o Ibovespa está dando para você. Então, o uso força relativa é muito importante. Eu gosto muito de utilizar sobre a ótica do gráfico semanal, porque o gráfico semanal é onde registra o maior fluxo macro do mercado, que não é muito fácil de você, entre aspas, manipular, e dessa forma fica mais tranquilo da gente poder avaliar o mercado. Então eu uso esses 6 setores aqui e através do estudo desses 6 setores eu tenho a perfeita noção onde é que o papel está, qual é o setor, e através de cada setor eu vou no site da Bovespa. O setor de Icon agora começou a ter uma performance relativa superior do índice Bovespa. Então eu vou lá no site da Bovespa, vejo todos os setores que estão lá. Nesse caso aqui, ó, tá aqui, tá? Aqui, ó, esse é o do materiais básicos, setoriais. Aí eu vou lá agora no setor de Icon, clico aqui, vejo a composição do índice Bovespa. Olha lá, ó, esses são todos os papéis que estão compondo o Icon. Eu vou pegar um por um, dividir, aliar pelo gráfico do Icon, Ambev pelo gráfico do Icon, Alpargatas pelo gráfico do Icon, e vou encontrar os movimentos de reversão, aqueles que estão rompendo uma linha de tendência de baixa, aqueles que estão com padrão de reversão, aqueles que estão divergindo nos fundos, para que através desse uso eu consiga entender direitinho como faz para buscar os papéis que estão tendo uma performance relativa muito boa e superior ao do mercado. Gostaram? Simples, qualquer ferramenta, eu recomendo o Profit Chart, tá ok? Mas qualquer ferramenta de análise técnica consegue fazer essa indexação de ativos, que nada mais é que você pegar um ativo e dividir pelo outro. Então você pega o Icon, divide pelo Ibov, é super tranquilo, é super sofisticado, não tem problema. Então basta você escolher um contra o outro e, portanto, você consegue encontrar através desse método as melhores ações para você investir e aplicar o seu dinheiro. Espero imensamente que tenha ajudado a vocês. Se por acaso tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar, deixa na descrição do vídeo, me mande um e-mail, rafi@elevelfinancial.com, que eu respondo para você com maior prazer. Esse foi o curso de um bom método de escolha das ações. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, me manda um e-mail, deixa aí sua descrição ou se inscreve no canal através desse link aqui embaixo, né, desse botãozinho vermelho, para poder você não perder nenhuma novidade. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.